Muito obrigado, Dino. Obrigado a todos os presentes. Nós temos aqui algumas pessoas que vieram esta noite para acompanhar uma conversa com a professora, escritora, atriz, bailarina, Linda Barros, que eu passo a apresentar a partir de agora. Lembrando que Linda Barros é o nome literário, nome artístico de Lindalva Maria Alves Barros, que depois teve a sorte de se transformar em Lindalva Maria Barros Neres. Em um golpe de sorte, exatamente, perfeito, e ela adotou o nome Linda Barros na sua escrita e nos seus trabalhos artísticos. Ela é natural de Pastos Bons, uma das mais antigas, possivelmente a mais antiga cidade que nós temos aqui no Maranhão, e também ela trabalha muito com a língua espanhola, a professora de língua espanhola, é graduada em letras, português e espanhol pela Universidade Federal do Maranhão. Logo depois, fez pós-graduação, fez especialização em língua portuguesa pela Faculdade Atenas Maranhense. Também fez pós-graduação em dança educacional e artes cênicas pelo CESUPEG. Cursou também o mestrado em linguística espanhola pela Universidade Autônoma de Asunción. É autora de alguns livros, principalmente do livro Palavras ao Vento, livro de poemas, e atualmente acaba de escrever e publicar, vai publicar dia 14, acho que todos estão convidados aqui, o livro intitulado Meu Ser Espelhado em Mim, que também é um livro de poemas. Leio aqui um dos poemas da Linda Barros, com a permissão de vocês, Do Outro Lado. Eu sou o avesso do avesso, o avesso da vida que me consome. Então, eu desavesso a vida e continuo em um outro caminho do outro lado do avesso. A sua poesia geralmente tem esse tom minimalista e trabalhando as relações principalmente ligadas a uma espécie de um neossimbolismo. O seu texto geralmente é curto, são textos que buscam essa relação entre o eu e o outro, o eu e a própria sociedade, de maneira bastante metafórica. Também ela é colaboradora, coautora do livro Maranhão na Ponta da Língua, além de participar em outros artigos, em outros trabalhos. Isso aí é o Negra Rosa e outros poemas, né? Então, acho que apresentou o livro errado. Vamos lá, vamos mostrar o livro certo. Houve aí uma falha na produção. E aí nós temos Maranhão na Ponta da Língua, que são palavras e expressões utilizadas aqui no Maranhão, basicamente um estudo que busca fazer um resgate dessas palavras utilizadas em nosso dia a dia aqui no Maranhão, e que foi utilizado, inclusive, muito bem pela professora Natécia em sua dissertação de mestrado, que depois vira livro. Então, apresentada a professora, escritora, atriz, que também participa de alguns filmes, como, por exemplo, o filme Moleque Té Doido 3, e estará também no Moleque Té Doido 4, que tem um subtítulo Morreu Maria Preá. Então, é essa pessoa dinâmica e que está todo o tempo produzindo algo que nós temos o prazer de receber agora em nosso grupo de estudo, lembrando que ela é também parte do nosso grupo aqui, GELMA. Então, professora, escritora Linda Barros, com a palavra você, como você já conhece muito bem aqui a nossa sistemática, terá um tempo para falar, que não será limitado por ninguém, e logo depois nós teremos também aquele famoso bate-papo, aquelas conversas, perguntas. Seja bem-vinda e fique à vontade. Oh, meu Deus, obrigada. Eita, gente, obrigada de verdade. Na verdade, é um prazer, uma honra muito grande, ainda mais estar aqui na frente desses dois monstros, né, gente? Que é o senhor Dino Cavalcante e José Neres. Sim, né, Davi, é marido, Davi. Eita, meu Deus, já já que a gente fala sobre essas coisas também. Enfim, eu lembro que
acho que foi no primeiro simpósio que a gente teve do grupo, acho que foi Ricardo Leão que falou alguma. Não, foi Ricardo, meu Deus. Não lembro, enfim. Que ele falou uma frase muito engraçada e eu acabei trazendo essa frase para mim. Por exemplo, como é que eu posso dizer? A curta carreira, digamos assim, literária, então eu me sinto uma mocinha. Eu acho que acho que o Luísa Cantanhede também falou alguma coisa sobre isso. Então, às vezes eu me considero uma mocinha nessa questão de escrita, né? Porque não faz muito tempo que eu comecei, digamos, a aparecer, né? Eu já sou aparecida, gente, então, sem nenhum pudor, digamos assim, enfim. E aí, nesse pequeno percurso, que eu digo assim, relacionado com a escrita, porque, assim, é como se fosse 360 graus na tomada, porque é muita coisa que a gente tem de eventos e, assim, não passa um final de semana sem ter alguma coisa para ir, para fazer, para publicar, para ler, enfim, vocês devem acompanhar também. Mas, enfim, eu queria falar um pouquinho, acredito que assim, que me deu uma guinada, eu acho, foi quando eu entrei para a Academia Poética Brasileira. Eu entrei em 2020, finalzinho de 2020, 2021. E essa história começou porque, por exemplo, eu escrevo, na verdade, infelizmente teve que parar, que é o Jornal do Maranhão, que é o jornal da Arquidiocese daqui de São Luís, que a gente pensa assim, mas em um outro público. Na verdade, não é um outro público, é o nosso público. Ou seja, é o público que está na igreja. Não sei se eles viram alguma coisa dos textos que a gente escreve lá, não sou eu, mas tem outras pessoas também, como a Donai, Alexandre Maia, Neres, inclusive, também já publicou algumas coisas lá. Eu não sei se as pessoas que vão para a igreja, se eles leem, mas enfim. E aí, na época eu recebi o convite, acho que foi 2018, se eu não me lembro, 17, 18, por aí. Eu estava numa escola, porque eu também sou professora do Estado, lá com língua espanhola, eu sou professora de espanhol, e teve um momento lá com um professor chamado Luiz Freitas, que não sei, ele é da nossa época de faculdade, eu acho, mas ele se formou bem antes da gente entrar, não sei se alguém lembra dele. Uma pessoa super agradável, também é professor de literatura, agora ele saiu para o doutorado, eu acho. E aí, numa mesa lá, a gente conversando, ele perguntou: Linda, tu não quer escreve um texto aí para mim, para a gente mandar para o jornal? Não sei, escolhe alguém aí para você escrever e tal, que seja artista, seja escritor. É. Mas ele formou, acho que depois, antes, não sei. E enfim, e aí ele me convidou para eu publicar no jornal, né? E eu lembro que o primeiro artigo que eu publiquei foi sobre Domingos Tourinho, que eu vou explicar por que eu escolhi Domingos Tourinho para eu escrever. Na época que eu estava nesta mesma escola, a gente estava fazendo um projeto daqueles culturais, aquelas feiras culturais que tem, né, que normalmente as escolas fazem. E aí a galera dos alunos acabaram me convidando, né? Eles já conheciam mais ou menos as minhas andanças nessas coisas do teatro, que eu falo um pouquinho daqui a pouco sobre isso também. E aí eles me convidaram, professor, o que a gente poderia fazer? Quem que a gente poderia pesquisar? E aí, inclusive, um dos líderes do grupo que estava me convidando, um aluno que na época ele era terceiro ano, ele me convidou para a gente levar artistas lá para a sala de aula. E, na verdade, era para falar, eu sei que era das riquezas do Sintra, porque a escola era por ali, do Anil, né? Do Rio Anil, Anil por ali, o Sintra fica naquela redondeza. E ali a gente sabe que no Anil, gente, é cheio de gente talentosa, de gente famosa, de gente que tem história, tipo Miguel Veiga, que também é dali. Tem vários escritores também, e tem Domingos Tourinho, que ele mora por ali, tipo, ali perto da São Sebastião, para quem que conhece, por ali. Ok, e aí a gente foi para fazer esse trabalho. E aí o menino, quando eu me dei a ideia, gente, eu queria falar sobre Tourinho, porque eu já trabalhei com ele. A gente fez oficina de teatro, a gente fez um espetáculo lindo que a gente fez numa época chamado Porque os Teatros Estão Vazios, que é um texto de Cal Valentim, ele montou para o teatro. Enfim, e aí, nessa história, o menino disse assim, mas quem é esse Tourinho? E aí eu fiquei chocada, porque para mim é um ídolo, para mim o Tourinho, gente, é como se fosse nossa Fernanda Montenegro de saias, de calças aqui em São Luís, né, aqui no Maranhão. E aí eu fui atrás mostrar para ele quem era. E eu acabei descobrindo que Tourinho era vizinho dessa criatura, e ele não sabia quem era Tourinho. Eu fiquei tão chocada. Eu disse, meu Deus, mas como é que pode? Ele disse, olha, ele mora lá pertinho de casa.
minha Nossa Senhora. Enfim, e aí eu escrevi sobre Torinho, fez um certo sucesso na época, né? Inclusive lá na escola. E aí Luiz continuou, então vamos continuar, a gente vai escrevendo. Daí veio o Mar Júnior, que é um dos grandes nomes que é performa, né? Que fazia esculturas vivas, né? E aí eu escrevi também sobre o Imar. E aí, na época da pandemia, estava começando a pandemia, tá? Começou lá 2020, e aí o Imar pegou esse artigo que eu escrevi sobre ele e mandou para a plataforma FaceTubes, que é a plataforma da Academia Poética Brasileira. Para quem não sabe, a Academia Poética Brasileira ela é virtual, a sede é em Curitiba, que é o presidente é o senhor Mário Lincoln. Mário Lincoln é o irmão de... Ele já esteve aqui, inclusive, no grupo uma vez, a gente trouxe ele para conversar um pouco. Ele é filho de Flor de Lis, um dos grandes nomes que foi na época da TV, em programas que tinha de televisão local. E, enfim, e aí com esse texto que foi para Ilmar, eu acabei encontrando o Mário Lincoln, que me convidou para eu começar a publicar mais na plataforma FaceTubes. E daí comecei a mandar textos, aí ele começou a gostar e tal. E aí ele me convidou para a academia, porque na academia normalmente no caso dessa, convidadas, né? As pessoas são convidadas. E aí ele me convidou. E daí eu comecei a publicar, tanto paralelo, no Jornal do Maranhão, que ele é mensal, né? Então, todo mês eu tinha que mandar texto e tudo mais. E só para resumir desse do Jornal Estado, infelizmente, eles ligaram, acho que uns 2 meses atrás, que a coluna, que no caso a minha coluna chamada Maranhenses, ela acabou. Infelizmente, eu fiquei triste, né? Porque, afinal de contas, era um espaço a mais também que a gente tinha para mostrar nossas pessoas, nossos queridos artistas. E aí lá eu escrevia sobre várias autoridades, digamos assim, atores, atrizes, cantores, professores, porque nós pessoas também, quem está em sala de aula, nós somos artistas, né, gente? O que a gente faz em sala de aula não é brinquedo, não, né? Como diz a outra lá. E aí vários nomes passaram por esse jornal. E aí ele acabou, infelizmente, há uns 2 meses atrás. E aí, através dele também, eu já conhecia também Marcos Fábio, que é o vice-reitor da UFMA, como vocês conhecem. Ele me convidou para publicar no site Região Tocantina, que a gente contribui também lá mensalmente. Na verdade, todos os textos são crônicas, na plataforma alguns são resenhas, enfim, a trajetória meio que de artigos são nessas 2 plataformas, esses sites, que é o do www.facetubes.com.br, que é da academia, e tem também o da região Tocantina, que é muito legal lá também. Inclusive, o senhor Dino mandou texto para lá semana passada. Mário Link ficou enlouquecido, porque ele disse para você mandar sempre que você quiser. Nossa, ele é muito fã de vocês. Caramba, vocês precisam ver isso. De Neres, então, nem se fala. E aí, também, nessa questão da carreira acadêmica, eu sou tradutora. Tradutora e intérprete, vocês devem saber a diferença, que é muito difícil para ser intérprete. De tradução, eu não sou tradutora juramentada, que é aquela, por exemplo, eu posso fazer a tradução de um texto e eu assino. Eu não posso porque eu não tenho como é que eu digo, esse documento, que é o que a gente chama de tradutor juramentado, mas enfim. E aí eu faço também algumas traduções, inclusive tem esse livro, que inclusive é com esse senhor José Neres que está aí também, que é um livro, Secretariado do Escriba ao Gestor, que é organizado pela professora Nilzeni Ribeiro, que ela é secretária executiva bilíngue, é uma das primeiras secretárias executivas formadas aqui no Maranhão, acho que é a primeira. E aí ela trouxe o curso de secretariado para a faculdade na época que a gente trabalhava, e ela teve esse livro, tem mais outros, e aí ela pediu que nós fizéssemos a tradução, e aí ele é bilíngue, né? Ele é português e espanhol, a parte de espanhol fomos nós que traduzimos. E eu já fiz outros trabalhos também de tradução, de intérprete, que é bem complicado também. Pois é, ela é amada, é maravilhosa essa mulher. Inclusive, eu escrevi sobre ela também, foi uma personalidade que eu escrevi na época do jornal. Uma forma de homenagear, porque ela é uma pessoa super, super, nossa, eu não sei, é um anjo caído aqui, né? E enfim. E aí também tem o livro, inclusive não está aqui, eu troquei o livro, que é o Dicionário do Falar Maranhense, que são palavras maranhenses. Eu vou explicar um pouquinho rapidinho como que, na verdade, se surgiu a ideia. Uma das primeiras coisas que eu pesquisei, na época eu era professora da Fama também, e eu estava um dia numa sala de aula de administração, não, era ciências
administração, era administração mesmo. E aí teve um exemplo de menino, para quem é do Maranhão, Davi, se eu tivesse mais um exemplar do meu livro, eu te mandaria para você conhecer um pouco mais sobre nossa história, sobre nosso vocabulário, porque vocês sabem que a nossa língua é a nossa identidade, não é não, pequeno? Pois é. E aí, se eu tivesse mais algum, não sei, se eu arrancar por aí, deve ter algum lugar ainda para vender, não sei também. Se eu conseguiria, eu ia mandar para Davi, eles iam mandar também para Renata. Renata não pode estar aqui hoje, mas enfim, para ver um pouquinho sobre até da nossa trajetória, da nossa vida, da nossa história, da nossa cultura que está no livro. E lá são palavras, mas não é só um dicionário, assim, é um dicionário que ele tem as palavras e tem os exemplos, eles são muito engraçados. E aí eu lembro que na época que a gente estava começando a pesquisa para fazer o livro, pois é, Nath, ele é maravilhoso, assim, para pesquisas e tudo mais. Eu sempre falo isso também para meus alunos, que eu também ministro aula de sociolinguística, que é legal para eles também de fazer pesquisa. Ah, eu vou lá fisgar um do dinheiro para mandar para Davi de presente. Enfim, aí eu lembro que eu estava numa sala de aula e tinha um menino que ele falou assim, não sei se vocês conhecem essa palavra, ele estava contando uma situação, uma história que era mais ou menos assim, professora, aqui a gente estava contando uma coisa antiga lá da escola dele e tal. Aí ele falando assim, e a gente estava em sala de aula, professora, e aí do nada caiu um ventilador. A valência que esse ventilador caiu em cima da mesa. Olha a expressão, a valência. É uma expressão bem típica e ela é uma palavra que eu nunca mais eu tinha escutado. Eu disse, gente, que coisa. Aí algumas pessoas começaram a rir na sala por conta disso, porque ele era bem mesmo do interiorzão do Maranhão. E essa a valência é como a gente disse assim, ainda bem, né, que não caiu em cima de mim, caiu em cima da mesa. E aí a gente começou isso, e aí daí a gente começou a pesquisar. E eu contando essa história aqui em casa, e a gente começou, bom, vamos fazer um livro assim e tal, pesquisar sobre essas palavras, e foi muito legal. Assim, foi muito rápido. E aí, pois é, a sorte, Angélica. E aí, a sorte, esses livros eles estavam completamente esgotados. A gente pensou em fazer uma segunda edição, mas não sei, não. Talvez a gente faça, né? Uma segunda edição, patrocinada pelo Gelma, quem sabe? Pela UFMA, né? E aí, meninos, nessas minhas andanças, eu acabei conhecendo umas meninas, um grupo de mulheres, que é a GEB, que vocês devem conhecer. Eu estou na GEB já há mais ou menos uns 3 anos, que a nossa presidente é a Annalice Ribeiro, ela já veio aqui no grupo também. E lá eu participei de uma coletânea chamada Por que Escrevemos, né? São textos, lá são especificamente mulheres, né, que escrevem, não são jornalistas, porque a GEB é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a sucursal aqui no Maranhão, ela tem em vários lugares do Brasil, acho que de cada estado tem um grupo, né? E aí eu participei dessa coletânea que foi 2021. Já a segunda coletânea, da primeira eu não participei, mas da segunda sim, que é com as meninas. Porque escrevemos, e a temática era essa mais ou menos, né, que a gente fez os textos. E uma outra coletânea também que eu participei, inclusive nessa época da pandemia, a coletânea Enluaradas, que é uma coletânea que ela é organizada pela Marta Cortesão. Na verdade, ela é do Amazonas, se não me engano, mas ela mora em Sevilha, na verdade, é lá na Espanha, Sevilha, Espanha, que ela é uma das organizadoras, junto com Patrícia Cacau. E mais ou menos essa coletânea, ela basicamente são 168 mulheres de 6 países, e inclusive do Brasil, de várias regiões do Brasil, inclusive interiores do Maranhão também, tem pessoas que participaram. Muito legal, e aí a gente fazia lives, né? Na época da pandemia, nossa, a gente fez festas assim, de saraus, de lives e tudo mais, para apresentar as obras, e a gente acabava conhecendo as outras escritoras de outros locais. E não eram só mulheres que assistiam, tinha homens também que participavam, que assistiam e tudo mais. E aí, teve um outro coletânea, mas eu acabei não participando, acabei me perdendo, mas enfim. E essas duas coletâneas, inclusive, elas estão em e-book, né? Que elas estão, a da GEB está na Amazon, que podem baixar também. Inclusive, a da coleção da Enluaradas pode baixar grátis, de graça, né? Lá depois eu posso até mandar o link para vocês no grupo, não sei se eu já mandei, faz tempo também, para quem quiser ter acesso, são textos bem legais. E há, inclusive, essa da GEB, Porque Escrevemos, a gente lançou na Feira Internacional de Portugal, imagina. E aí,
a gente lançou, foi bem rapidinho, cada autora falava um pouco sobre você e um pouco sobre o texto, e que foi bem legal a receptividade lá de Portugal, né? Que mais? E aí, comentando sobre os textos da plataforma, porque na plataforma do Facebook, no caso da Academia Poética Brasileira, eu falando rapidinho como membro da academia, a gente tinha que escolher um patrono na época que me convidaram, e aí eu escolhi Charles Mello, que era, na verdade, eu fiquei arrasada, porque, por exemplo, a única coisa que eu pedi, né, quando me convidaram para o Jornal do Maranhão, era que eu falasse, que eu escrevesse sobre maranhense, inclusive a coluna se chamava Maranhenses, e que essas pessoas fossem vivas ainda, então, maranhenses e vivas. E aí o Charles Mello também foi uma das pessoas que eu escrevi, e ele chegou a falecer, né, em 2019, eu acho que ele faleceu. Não foi depois, foi AVC, eu acho, foi muito bem drástico, porque ele era um dos grandes artistas aqui, ele tinha uma companhia direto da Fonte, que era um grupo de teatro, e aí, na época, ele também estava na frente do SATED, que é o Sindicato dos Artistas. O SATED, na verdade, ainda existe, é lá no Centro Histórico, mas depois que ele foi embora, meio que tá meio. Ninguém nunca mais falou sobre isso também. Aí tinha pequenos espetáculos, a gente assistiu algumas montagens lá. O espaço era bem pequenininho, era muito legal, né? E aí eu escrevi sobre ele, e ele é o meu patrono, inclusive, da Academia Poética Brasileira. Eu escolhi, nós tínhamos que escolher uma pessoa que já não era mais viva, obviamente. E aí eu escolhi porque ele estava. Na verdade, como é que eu posso dizer? O meu reconhecimento chegou à academia por conta desses textos que eu fazia no jornal, né? Publicava no jornal. Então, foi uma espécie de homenagem que eu fiz a, a Charles Mello. Enfim, não gosto nem de falar porque ele era uma pessoa tão massa. E eu, inclusive, eu encontrei com umas 2 semanas antes dele falecer, eu encontrei com ele no supermercado. E ele ficou tão feliz porque ele tinha visto meu texto, ele agradeceu e tudo mais. E aí, um tempinho depois, ele chegou a falecer. Foi bem, bem difícil para toda a nossa classe artística, inclusive. E aí, falando dos textos lá da plataforma, que eu escrevi, alguns que chamou a atenção, digamos assim. Um deles foi que a gente falou sobre os vários tons das palavras. Nesse texto, que não tinha nada a ver, era simplesmente, eu lembrei de alguma coisa, eu estava aqui no quarto e tinha um livro que é do senhor chamado, não sei o que, Lago, agora eu esqueci. José Neres, me ajuda aí, você lembra? Que é os tons da palavra, é um texto que a gente tem, um livro que a gente tem aqui. E aí eu vi esse livro, eu disse, cara, eu vou já escrever sobre isso. Aí eu escrevi não sobre o livro, mas sobre as palavras, porque as palavras, gente, elas têm, você sabe que palavra tem poder, né? Então, ela fere, ela rasga qualquer um mais do que qualquer coisa. Porque aí depois que já disse, já foi, também não tem como apagar, né? E aí, nesse texto, que foi para a plataforma, inclusive, ela tem muitos comentários lá, e aí, não sei por que, com que cargas d'água começaram a falar mal de Ferreira Goulart, que não tinha nada a ver com o meu texto, nem, assim, nada a ver. E aí começaram a dizer que Ferreira Goulart, tipo, em outras palavras, não escrevia nada, não tinha esse, como é que diz, para ser considerado esse Ferreira Goulart que é hoje, né? Inclusive, acho que queria se referir ao poema sujo. Com certeza foi de pessoas que, na verdade, acho que nunca leram o poema sujo, a não ser que leram só a metade e daí começaram a interpretar. E foi bem, como é que eu posso dizer, remoso, mas a gente fala no Maranhão, porque de um texto simples saiu comentários, enfim, querendo enfiar a goela abaixo sobre Ferreira Goulart, que Ferreira Goulart não escrevia e tudo mais, enfim, deixou para lá. E um outro texto que eu escrevi também, que foi bem polêmico, mas que foi bem recebido também, foi que eu escrevi sobre a linguagem neutra, que virou moda, enfim. Já quero dizer que eu sou contra a linguagem neutra, enfim, por uma série de coisas, uma série de razões. E aí eu escrevi o texto e por uma grande como é que eu posso dizer, coisa boa, digamos assim, que dos grandes comentários que tem lá nesses textos é exatamente sobre a galera da LGBTQIA+, né? Porque alguns deles também são contra nessa questão do uso,
porque, na verdade, de querer enfiar goela abaixo um vocabulário, né, que, enfim, passa por uma série de processos, e aí, ok, mas, enfim, foi um texto que foi bem legal, foi bem recebido também. E o outro que eu escrevi da Pequena Pessoa escreveu sobre quem, gente? José Sarney. E por causa desse José Sarney, eu fui parar na rádio, no programa da Renata Barcelos, do programa Pauta Nossa, né, da rádio, Rádio Mais, e o Mais FM. Ai, gente, Renato, me matar, que eu esqueci o nome da rádio. Que é lá do Rio de Janeiro. E aí, exatamente para comentar alguma coisa, estava falando sobre o José Sarney. Na verdade, eu escrevi sobre o José Sarney, o intelectual, que eu tenho uma grande, para mim, é um dos grandes nomes da literatura maranhense. É um dos grandes intelectuais, para mim, eu admiro demais ele como um grande intelectual de verdade. Inclusive, eu até brinco com isso, porque a gente tem obras dele aqui em casa, que é traduzida Norte de Águas. Inclusive, a gente conseguiu isso num sebo, gente, no Rio de Janeiro, uma vez que a gente estava passeando por lá, a gente batia a perna nos sebos lá no Rio, no centro, e aí a gente encontrou esse livro. Aí eu falei assim, acredito que nem José Sarney tem esse livro mais, mas enfim, eu acho que ele tem, porque eu me lembro que uma vez a gente olhou, é verdade, Natécia, é demais, gente, ele é fantástico. Na época que ele escrevia, hoje eu não sei como é que tá, mas enfim. E aí a gente tem praticamente todas as obras de José Sarney, né? E a gente, de vez em quando, dá para os alunos ler, porque os alunos também têm um certo ranço, mas por conta, gente, de um outro lado, né, do José Sarney, que é o da política, que é o dono do mar. Alguém disse que é o dono do Maranhão, mas enfim, né, a gente não mexe nessas questões delicadas, mas às vezes dá vontade, mas enfim. E aí eu escrevi sobre ele também, foi bem legal, foi um dos textos. E eu queria confessar aqui que um dos textos, dois textos, por exemplo, lá do Jornal do Maranhão, mais difíceis que eu já escrevi, eu não sei por que eu me meti nisso, mas enfim, eu escrevi sobre quem? José Neres. Gente, porque é sério. E aí, do nada, eu vou escrever sobre ele, alguma coisa assim, né? E aí eu escrevi sobre ele porque, cara, é um dos grandes nomes que a gente tem da literatura. E aí eu fui para escrever sobre José Neres. E o outro que eu escrevi também, foi bem difícil, foi Sebastião Moreira Duarte, que para mim também é um dos grandes nomes dentro da literatura, é um dos grandes intelectuais. Eu tenho a impressão que Sebastião Duarte tem um computador, ele é regido por computador, não sei, porque eu lembro que cada vez que a gente conversa, quem já conversa com ele, vê essa questão da... Como é que ele é, cara, a memória que ele tem, eu não sei como é que está hoje, que ele está meio sumido. Ele é incrivelmente inteligente. E aí eu escrevi sobre ele, por coincidência, no jornal ele também escrevia, não sei se ele ainda está, tem a coluna, o meu texto ficava do lado da coluna dele. Aí quando eu vi, eu digo, meu Deus, eu escrevi sobre ele. E aí eu mandei para ele, inclusive mandei para a academia, aí ele, oh, não precisava, não manda não, as pessoas não gostam muito de ler, eu me lembro muito bem disso. As pessoas não se interessam muito para saber sobre a vida de ninguém, de não sei o quê, naquela modéstia que ele é, né? Mas, enfim. E aí eu me meti a besta a falar sobre esses grandes intelectuais, que é o José Neto. E Dino também, que eu já falei, outro dia eu escrevi sobre eles. Foi bem legal, gente. Inclusive, eu quero mandar o livro lá para o Mário Lincoln, gente. Ele ficou muito interessado em saber sobre os epigramas de Arthur, que a gente vai mandar para ele na próxima semana, eu acredito. E eu escrevi também sobre essas pessoas, né? Que é José Dino, José Neves, que eles estão ainda na minha lista, que eu estou montando, que é um artigo, um artigo falando deles, da nossa década de 90, nossos grandes autores da década de 90, né? E, enfim, e aí, crianças, eu queria falar um pouquinho sobre esse pequeno livro, que aí, no meio, assim, eu escrevo crônicas, às vezes resenhas, e aí poesia, que a gente sabe que não é uma coisa tão fácil. Menina, te prepara. Eles estão na minha lista, eles nem sabem disso, mas enfim. E aí, ó, surgiu esse livro. Eu tinha sempre de vontade. Gente, para as pessoas que estão aqui, eu acredito que alguns eles já têm. José Neres tem o quê? 26, 27 livros publicados por aí. Então, para eles já enfim, qualquer coisa. Dino também tem um monte, inclusive tem uns aqui, né? E aí, pode ser banal, mas quando a gente vai publicar, a gente não tem uma sensação mais maravilhosa do que a gente tá com o nosso livrinho nas mãos. Ai, meu Deus. E eu queria muito saber essa sensação. Então, apareceu esse livro, né?
a gente escreveu. Como surgiu ele, acho que já até comentei, não lembro. A gente trabalhava, deu uma parada, mas a gente trabalhava pelo Profepar, que é da UFMA, né, da Universidade Federal, do curso de Letras, e a gente dava muitas aulas nos interiores, na graduação e também nas pós, né? Primeira, segunda graduação, às vezes, e pós-graduação. E aí, Natécia, não tem explicação, gente, simplesmente não tem explicação, só para a pessoa publique, para vocês entenderem o que é. E aí, como é que os textos daqui surgiram? Quando a gente viajava, normalmente eu ia de carona, né? Porque a gente viajava muito cedo, tinha que chegar lá e tal. E aí eu ia de carona. E no caminho, inclusive, eu começava a rabiscar, né? Alguma coisa. Eu sempre escrevia. São textos que eu escrevi nas viagens, ou de ida ou de volta. Um filho. Por falar em filho, eu queria ler um texto. O texto deste, um dos mais significativos, eu acredito, eu vou explicar por quê. Chama-se O Parto, que está nesse livrinho, na página 34, que diz assim: O parto. Palavras são arrancadas do meu ventre, dadas ao vento com emoção e desalento. É um texto bem pequenininho, mas ele tem um significado assim, simbólico, uma metáfora muito grande. Porque, meninas, para quem escreve na testa, estava hoje foi, Nath, na praia maravilhosa, procurando o quê? Inspiração para escrever. Porque para algumas pessoas, pelo menos para mim, é isso. Escrever, gente, não é fácil. Tu tá aqui sentada, e ok, aí um papel branco na sua frente. Ai, meu Deus, e agora? Né? E agora? Aí tem a questão do tempo que o professor José Neres falou agora há pouco. É o tempo que às vezes te dá um empurrão, meio que um tapa no meio das costas. Vai, amigo, tu tem que ir. E não é fácil. Né? Então, esse texto, eu comecei a enxergar esse texto de uma maneira diferente em uma live que eu tive nas Minas da GEB, uma interpretação que fez Wanda Cunha desse texto. Aí eu lendo assim, eu digo, gente, como assim que ela conseguiu ver tanta coisa num texto tão pequenininho? Olha só, ele só tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. Mas ele tem uma, para mim, eu comecei a ver de uma maneira um pouco mais, com mais atenção, porque na época que eu escrevi, eu não, sei lá, eu não tive tanto, eu só escrevia, sei lá, deu vontade de escrever e pronto, né? E aí, hoje, simbolicamente, eu quero dizer que é um parto de escrever. É um parto. Isso aqui você carrega como se fosse um filho, né? Você produz, tem todo um texto. E não é fácil, principalmente aqui em casa, Davi, que está aí, que ficou admirando agora, que é seu esposo, o professor José Neres, e a gente já convive nesse mundo literário há bastante tempo. Inclusive, eu comecei com essas coisas da literatura através dele. E aí, nesse caminho de escrever, porque assim, tem umas pessoas que escrevem, ele escreve muito, muito, muito bem, todo mundo sabe disso. E às vezes a gente escreve aí a gente fica assim, ai meu Deus, e agora? Será que as pessoas vão gostar? A primeira coisa que a gente tem que tirar isso da mente, gente. Será que as pessoas vão gostar? Hoje em dia eu tô meio assim, desculpa, amor, não posso fazer nada. Tá aqui, já foi, né? É a gente, é um pouco de nós que tá aqui. Inclusive, esse é o primeiro. E aí, quando surgiu o meu segundo, esse aqui, ele nasceu no meio da pandemia. Porque na pandemia eu produzi muito, eu escrevi muito. E aí, quando eu pensei assim, eu queria lançar outro livro, mas eu não queria que fosse, por exemplo, a continuação, né? Uma segunda edição. Pensei assim, uma segunda edição. Aí eu teria que mudar o título, alguma coisa assim, enfim. Eu não quero, eu quero outro livro. Eu gostei desse negócio de lançar livro, muito legal. Que não é fácil, meu povo. Não é fácil. Lembra? Vida de artista não é fácil. De escritor, de professor, de estudante também não é fácil. E aí surgiu esse pequeno livro. Ele é um pouco maior. Eu não vou falar muito dele, porque eu vou falar dele no dia do lançamento, meninos, que será dia 14 de maio. É um sábado, às 19 horas. Agenda! Nada para fazer. Eu vou lá para mês, gente. Vou assistir, vai ter um lançamento lá bem bacana. Tá aqui. E aí ele não é uma segunda edição do outro, é um outro livro completamente independente, completamente diferente. Inclusive, ele já está à venda na MEI para quem quiser. Está lá já, que já levei. E eu posso dizer que ele é um livro mais... É um paraíso.
Ele é um livro mais, como eu posso dizer, adulto, não sei, parece que a pessoa que fez esse livro é um pouco diferente da que fez esse. Não sei, mas enfim, tem esses processos. E aí eu lembro que quando eu lancei esse primeirinho aqui, eu faço parte de um grupo de teatro, o grupo de teatro improviso. Eu também sou do teatro, gente. Eu vou falar um pouquinho do teatro, como é que o teatro entrou na minha vida. Eu estava passeando lá no shopping, aqui no shopping Rio Anil, não é propaganda, mas foi assim que começou. E lá a gente encontrou uma pessoa que, na verdade, eu digo que ele me aliciou, no bom sentido da palavra, para levar para o teatro, para os palcos. E aí eu já não saí mais, que é o Sérgio Elau, que é um dos grandes nomes, grandes diretores de teatro aqui do Maranhão também. E lá a gente começou, inclusive eu fui junto com Laura, que Laura também é nossa filha, ela também é escritora, ela também é atriz. E na verdade eu fui para o teatro por conta de Laura, porque ela queria, mas ela não queria ir só. Como eu já gostava do teatro, e a gente, então vamos fazer. E aí foi, a gente acabou ficando, e aí meio que o teatro entrou na minha vida nesse sentido. E aí eu lembro que os meninos do teatro fizeram uma performance linda com o meu livro lá no dia do lançamento. Ai, você conhece Elau? Elau é uma figura, gente, maravilhoso, maravilhoso. E aí tem uma briga entre Elau e Dominice, porque Elau disse que Dominice tirou a gente, arrancou a gente dele. Enfim, a gente tinha um grupo de teatro, fazia teatro junto com ele, com outros professores também. E aí a gente acabou caindo no improviso e a gente até hoje está lá. Né? E aí, assim, de produções de teatro, de peças, de espetáculos, de performance que a gente faz também. Inclusive, não sei por que cargas d'água, eu sempre faço personagens malvadas, bruxas, bruacas, demônias, opa. Não sei por que a gente só uma pessoa tão boazinha. Enfim, aí eu sempre tenho algumas interpretações nesse sentido do teatro, personagens bem fortes. Na verdade, eu sou de escorpião, não sei se. Ah, Dina é de escorpião também, gente. Mas enfim, eu sou muito melosa, não sei como é que são com os homens de escorpião, mas eu sou muito melosa. E aí, às vezes, tinha personagem que eu chegava em casa arrasada por causa da personalidade que tinha. Ai, legal, a gente aqui. De alguns personagens muito poderosos. Por exemplo, eu fiz uma que era do Mulato, de Aloysio Azevedo, a Dona Bernarda, se eu não me engano, que era um personagem, é uma mulher muito forte, ela é muito preconceituosa, todo mundo sabe disso da história, enfim, era bem carregada, e aí, enfim. E aí eu fiz uma outra que foi a Dona Leonor, que é do texto Lição de Botânica de Machado de Assis. E nesses personagens, uma das coisas que era mais difícil, que era mais desafiador para a gente, era, por exemplo, na questão do falar, né, da língua, porque são textos lá não sei de onde, e a gente tinha que trazer, tinha que estar lá naquele tempo, não tinha que trazer para cá. Então, nos ensaios, a gente estava lá e Dominice, principalmente Dominice, volta, não é assim, fala, porque a gente tinha que falar com aquele jeito todo lá de lição de botânica de quê? De 1907? Por aí, ele é lá no começo do século. E aí a gente eu tinha que ser mesmo a Dona Leonor daquela época, aquela potência de mulher, chique, rica, poderosa, era um pouco arrogante, enfim, são personagens, realmente os personagens que sempre me caem nas minhas mãos, são mais ou menos assim. Enfim, e às vezes chegava em casa meio carregada, baqueada delas. O outro que eu adorei fazer foi de Verão no Aquário, de Lígia Fagundes Telles, um dos espetáculos mais bonitos que eu já fiz. Lindos, que também era um personagem difícil de fazer, que era uma mulher que ela tinha personalidade diferente, tipo, aqui numa fala de um jeito, chegava no outro diálogo, ela já era outra, e assim, foi bem desafiador também. E enfim, deixa eu ver o que é mais, gente. Eu falo demais, Dino. Já vai dar 9 horas. Se quiser me cortar, pode cortar. Eu? Gente, eu sou um amorzinho. Eu sou um amorzinho, para. Pois é, e aí, e também do cinema eu fiz também é um curta que eu fiz chamado Branca, acho que ele deve estar no YouTube, que eu fiz com Laura.
foi um personagem mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Eu era a bruxa, porque o curta, ele era meio que baseado no conto de fadas, né? Que é da Branca de Neve, Sete Anões e tal. E aí lá tem a Branca e eu era a madrasta. Eu sou a madrasta lá. E na cena que é comigo e Laura, é mais ou menos, gente, a cena é mais ou menos uns 3 minutos e meio. E a gente gravou praticamente o dia inteiro, porque eram 4 páginas de diálogos. E no cinema é legal porque, por exemplo, às vezes você erra, corta, volta. No teatro não, no teatro tem que ter os tacos, porque tu está no meio do palco e tu esquece o texto, não tem como voltar. Né? Você tem que seguir e tem que fazer isso com que a plateia não perceba. Né? Então, no cinema tem essas facilidades por conta disso, até porque a linguagem é completamente diferente do teatro para o cinema, né? E aí, na época do personagem, que era a madrasta, gente, era muito difícil. E eu ia gravar, eu gravava, e no meio da cena eu começava a chorar. Aí eu parava, o diretor parava a cena. Às vezes até no ensaio eu chorava porque era muito forte. Né? Meio que a luta, travar a luta entre elas, a madrasta e a branca, que no caso era eu e Laura. E aí tinha que diferenciar, por exemplo, eu era um personagem, Laura era um personagem, ele não era mãe e filha que estavam em cena. Então, e algumas pessoas me diziam, mas como é que vocês fizeram isso? Porque parecia que eles se odiavam, e na verdade era para passar essa raiva toda na cena. E, enfim, mas tem essas coisas que é o teatro e o cinema. E aí eu fiz o teste, gente, para o Moleque Ter Doido, porque tem o Moleque Ter Doido 1, 2, 3 e 4, que é o último, e eu fiz Loucona lá, uma das mais reverentes que já teve para fazer o teste. Eu fiz que era pro 2, né? E na época eu passei, mas acabei, eles não chamaram. E aí no terceiro eles me chamaram, que é o Erlanes Duarte, inclusive eu já escrevi também sobre Erlanes, que uma dica para o Davi, para ele conhecer um pouquinho mais sobre nós. Assiste, Davi. Moleque Doido, tem no YouTube, 1, 2, 3, eu estou no 3. E aí, na verdade, a minha cena, eu ia fazer uma figuração que eu praticamente quase não ia aparecer. E na hora, do nada, eles mudaram. Não, você vai fazer tal personagem. E aí eu fui conhecida como a Moça do Cristal, que vai assistir, ou que vai assistir, ver lá. Que ela também é do mal, porque ela faz parte do núcleo dos Malvadões, lá no filme. E aí eu fiz a parte do 4, que vai estrear agora, acho que segundo semestre, que é Morreu Maria Preá, que é uma expressão maranhense que a gente fala isso, né? E agora, gente, eita, morreu Maria Preá. Pois é isso, gente, morreu Maria Preá. Né? Que é essa expressão que é, tipo, é o fim, acabou e tudo mais. E que vai estrear agora no segundo semestre. A minha cena, se não for cortada, gente, eu até machuquei a mão, o meu dedo, ele meio que, eu não sei como eu não vou contar o que eu fiz, mas eu acabei machucando o dedo da mão, ele ficou inchado, eu tive que botar gelo, quando eu cheguei em casa. São os ossos do ofício, como dizem, né? É, eu acho que é isso, criança. Deixar vocês perguntarem. Morreu Maripreá, pronto. Acabei. Muito bem, Linda Barros. Bom, gente, então agora nós passamos a um outro momento, né, das perguntas, comentários, né, e outras questões mais. Né? Então, levantar a mão e comentar. Lindão, uma das primeiras perguntas que me vem à cabeça é justamente o seguinte: né? Esse processo de escrita na poesia, ela não aparece de uma hora para outra. Né? Por mais que se diga, eu sou jovem, eu escrevi agora, mas esse processo geralmente a gente vem amadurecendo há algum tempo. Né? Por mais que você diga que foi o primeiro poema, certamente quando aparece o primeiro poema publicado, é porque você já pensou muitos outros ou até já rabiscou. Então, queria que você falasse um pouco sobre essas ideias, né, que apareceram, né, que devem ter sido nos anos 90, o começo do ano 2000, né, e que autores foram, digamos assim, construindo esta poeta que nasceu oficialmente agora, né,
4, 5 anos atrás, mas que nasceu bem antes, que poetas ou que mulheres na poesia que fizeram, né, nascer em você esse desejo de lançar no papel? É, bom, eu me lembro, isso é muito, muito, muito tempo, um dos primeiros textos que eu produzi, inclusive, porque eu não sei porquê, mas o teatro ele está muito presente em mim há muito, muito tempo. Né? E eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, isso faz muito tempo. Na verdade, eu reestruturei um texto que foi para o teatro, que era sobre a Paixão de Cristo, alguma coisa assim, e eu montei na escola. Eu lembro que eu escrevi. Quer dizer, eu escrevi porque eu só tinha as ideias, porque eu assistia, né? E aí eu montei os diálogos, os textos, é, na escola, né? E eu fiz esses textos, eu montei esses textos, e aí eu fui atrás coisa de escola mesmo, né? E eu montei, eu produzi, e a gente acabou apresentando na escola. E eu lembro que foi muito legal. E aí isso acabou, né? Foi só uma época que eu estava lá no ensino médio, lá, ensino fundamental ainda, eu acho. 14 anos, eu estava praticamente terminando, acho, na metade, sei lá, do ensino fundamental. Isso já era aqui em São Luís, porque eu vim para São Luís, ele falou, eu sou de Pastos Bons, eu sou realmente dessa cidade, inclusive eu tenho que ir lá dar uma olhada na Academia de Letras, porque lá tem Academia de Letras, mas eu não conheço os autores, porque assim, eu vim para cá muito cedo, muito, muito, muito cedo morar com a minha tia, porque assim, eu queria estudar, né? E lá eu não tinha continuidade, assim, terminei o ensino fundamental menor, e não tinha continuidade na escola, então eu vim para cá. E aí, eu fui estudar, estava no Estado, obviamente, sempre foi no ensino público, e lá eu comecei a me interessar por essas coisas, tipo de teatro, de escrever, de ler e tal. E aí eu produzi esse texto, mas aí, bom, aí acabou, né? E aí, lá cresci, fui para a escola, fui para o ensino médio, tudo mais, fui para a faculdade. E aí na faculdade eu fui para o curso de letras, que era o meu grande sonho, sempre foi ser professora. Sempre, sempre eu não pensava em outra coisa. Aí eu fui para o curso de letras, inclusive foi uma guerra, porque, por exemplo, a coisa de pai e de mãe. Minha mãe queria que eu fosse médica, meu pai queria que eu fosse advogada. Na verdade, não era advogada, meu pai queria que eu fosse juiz, né? Porque juíza, que é como se fosse, é quem manda, é quem domina, tá? Eu queria que minha filha fosse juíza, nada. E aí eu fui para o curso de letras. E lá no curso de letras, eu me apaixonei por literatura. E eu me lembro que antes de chegar no curso de letras, coincidentemente, meninos, eu conheci Rita Santos, que é uma lenda. Rita Santos é uma das grandes lendas do curso de letras. Ela foi minha professora no ensino médio lá no liceu. E aí eu conheci literatura com Rita Santos. E através de lá eu visitava a biblioteca do liceu. Acho que eu li todos os livros que tinham lá no liceu, na biblioteca de literatura brasileira. E aí eu comecei a me interessar. Eu ficava fascinada com os textos de Machado de Assis, de Aloysio Azevedo. E aí em casa também eu tinha algumas coisas de José de Alencar. Eu me lembro, gente, eu li todos os livros de José de Alencar. Eu tinha uma coleção inteira. Eu não, na minha casa, lá na minha tia, não sei nem de que era, não sei nem para onde foi. Mas lá tinha todos os textos de José de Alencar. Aquela narrativa lenta, eu ficava apaixonada por aquilo, lia, eu achava maravilhoso, achava lindo. Como se eu entrasse ali naqueles livros, como se fosse personagem daqueles livros, do Cortiço, gente, eu achava lindo demais. E aí depois, quando eu cheguei na faculdade, eu voltei a ler esses livros com uma outra visão, obviamente, porque eu estava no ensino médio, na faculdade já era mais adulta e tal, e eu lia já com uma outra visão, né? E aí eu me lembro também que na questão de poesia, uma das primeiras autoras que eu li em poesia foi de Leci Adler, acho que ela nem sabe disso. Tinha um dos livros dela bem antigo, lá da década de 90, eu não me lembro o nome agora, mas eu me lembro que tinha uma silhueta de uma mulher na capa. Eu acho que ele tem aqui em casa, eu não me lembro. E de Leci foi uma das primeiras autoras que eu li na poesia, e eu não sabia nem quem era de Leci Adler, eu só li porque eu achei bonito. Inclusive, eu comprei esse livro na época que eu estudava e ele sumiu, simplesmente ele sumiu. E ela foi uma das grandes. Eu fiquei fascinada, assim, pela maneira como ela escrevia e tudo mais. E aí, a partir daí, porque normalmente às vezes as pessoas começam a escrever, bom, poesias, e aí, não sei, não tive assim um motivo específico. Talvez por conta de ter Neres em casa escrevendo e tudo mais. Não que ele me influenciasse, não que ele dissesse, você vai escrever e tal. Não.
simplesmente deu vontade. E aí algumas coisas eu escrevia, eu guardava porque eu tinha vergonha e tal, porque tinha aquela história de eu achar que as pessoas não iam gostar. Inclusive tem muita gente que faz isso, né? Escreve, mas fica com medo ou com vergonha de alguém não gostar do público, né? Assim, quando a gente escreve, a gente publica, o livro não é mais nosso, o livro está aí no mundo, né? É um livro aberto, literalmente, para as pessoas lerem enfim, ter esse retorno. Mas, assim, não tem um motivo específico. Simplesmente eu dei vontade e comecei a escrever. E aí já estavam guardados. Inclusive, eu tenho um livro que ele está inacabado, que eu comecei. Também comecei nas viagens. É um tema, gente, assim, que não tem nada a ver comigo. Não sei como é que eu comecei a escrever aquilo. O livro chama-se Morada de Pedra, que é uma história contada em um cemitério. A gente estava passando, acho que era passando de São Mateus por ali. Naqueles locais tem sempre cemitério na beira da estrada, não tem? E aí, do nada, eu comecei a passar por ali. Acho que eu ia para onde, gente? Acho que era para Guimarães. Não passa em São Mateus, mas era para o outro lado. E aí, passando por esses locais, eu me lembro que passava por um cemitério. E aí eu comecei a escrever. E é uma novela, eu posso dizer assim, que chama-se Morada de Pedra. São personagens que o diálogo entre eles tal, são todos personagens que não estão mais vivos, são todos mortos. E é coisa completamente diferente de mim, porque eu não suporto falar desse tema. Eu não suporto cemitério, eu não suporto velório, eu não vou em velório porque eu não gosto de jeito nenhum. E aí, do nada, eu comecei a escrever sobre isso. Parece coisa de gente doida, né? Parece coisa de gente normal, não. E aí, enfim, eu tenho que terminar, né? Porque eu gostei. É uma temática, de repente, que foge completamente do que eu gosto, que é também de poesias. E aí também de autoras que eu adoro. Adoro Cecília Meirelles, gente. Para mim, ela é fantástica. Ela é fantástica, ela é maravilhosa. Uma outra autora também que eu comecei a conhecer foi Sofia de Mello, que é uma autora portuguesa. E eu lembro que eu fiz uma performance junto com Silvana Menezes, que ela também é da GEB, uma escritora fantástica também. E a gente fez um trabalho em homenagem a Cecília Meirelles e a Sofia de Mello. A gente montou e tal, e a gente filmou, inclusive acho que ele tem no meu Instagram um vídeo, que ficou bem legal. Cecília Meirelles, para mim, também é uma inspiração muito grande, eu adoro, de mulheres. Fora tem também Arlete Nogueira da Cruz, que nem, enfim, que também já escrevi sobre ela. E, inclusive, ela me ligou, menino, que babado, babadeira. Foi na Feira do Livro, eu encontrei com ela e eu escrevi sobre ela no Facebook. Cara, acho que eu vou levar, não sei se ela teve acesso, enfim, eu imprimi o texto que eu fiz para ela. E no dia lá da palestra, que era inclusive vocês que falar sobre ela, na entrada, eu coloquei o texto dentro de um envelope e coloquei meu livro. Esse livrinho eu mandei para ela de presente. E aí, nem lembrava mais do nada. Estava um dia aqui em casa e lá vem marido com o telefone dizendo: Ah, telefone para você. Mas quem é? Pega, atende. Meu Deus, era a dona Arlete Nogueira da Cruz que tinha ligado para mim. Eu quase morri, quase infartei. Que ela tinha lido o livro e ela tinha se identificado muito com o livro, e ela tinha gostado e tudo mais. E eu fiquei em choque, eu fiquei só ouvindo ela falar e eu não conseguia falar nada, porque eu fiquei muito paralisada. Imagina, gente, a Arlete Nogueira da Cruz falando comigo. Não é, menina, um amor, ela é um amor. E, enfim, um outro autor, também temos homens, né, meninas? Não são só mulheres, que eu gosto muito, uma das grandes emoções da minha vida, porque, assim, depois que entrei na faculdade, depois que a gente se formou e tudo mais, aí Neres entrou na academia, mas a gente sempre ia para lançamentos, a gente sempre acabei conhecendo os autores que a gente só conhecia através de livros que a gente estava no ensino médio, né? Por exemplo, José Chagas, uma das maiores emoções que eu tive na minha vida foi no dia que eu apertei a mão de José Chagas, que eu conheci através dos livros, gente. Eu disse, meu Deus, e aí lá na academia eu conheci ele velhinho, aquela mãozinha toda, parecia mãozinha de bebê. Eu digo, meu Deus, eu segurei a mão dele. Tão lindo, tão lindo. E os textos dele são fantásticos, todo mundo já sabe. Tem os livros também do senhor José Neres também, que são muito bons. Ele não quer dizer, mas ele é um excelente poeta. Ele não gosta de dizer que ele é poeta, mas ele é. Já por logo dizendo aqui, os textos dele são fantásticos. Diferentemente dos meus, os textos dele são muito sociais, né? São muito relacionados assim com o social mesmo, a brutalidade da vida. Alguns deles são bem tristes, mas enfim. Eu acho que eu respondi, né? É isso. Tem uma questão aqui da Angélica.
que é o seguinte: Linda, para escrever seus livros ou textos, você se inspira em alguma vivência do teatro? Quais são as suas inspirações? Na verdade, não. Eu nunca escrevi com foco no teatro, algum personagem do teatro. Mas, às vezes, eu escrevo, às vezes eu leio alguma coisa e às vezes vocês estão falando, aqui no grupo várias vezes já aconteceu, vocês falando alguma coisa, eu imaginando isso, como que seria no teatro. Eu monto tudo isso na minha cabeça, parece assim, é uma coisa muito louca. E aí eu imagino como que seria isso, levando, por exemplo, um monólogo, ou fazer um monólogo, levar para o teatro. Eu já vejo toda a produção, todo o cenário, toda a iluminação, enfim. Às vezes eu tenho isso, mas nos meus textos especificamente não. Eu nunca imaginei, tipo, um personagem, levar em consideração algum outro personagem. E das inspirações, essa que eu já falei para vocês, Cecília Meirelles, que eu adoro, de Leciado, que foi uma das primeiras que eu li, dos autores mais clássicos, né, que já falei, José de Alencar, Machado de Assis, Luiz Azevedo, Arthur Azevedo, eu li poucas, eu vou confessar, não li muitas coisas de Arthur Azevedo, não, mas inclusive eu tenho que ler, porque também tem muita do teatro, enfim. Eu vou ler, voltar a ler, porque eu li há muito tempo atrás algumas coisas dele. Enfim, de muitas mulheres também, que a gente tem muita gente boa, nossa, mãe do céu, nem se fala. Muitas autoras. Uma outra autora que eu estava vendo, que eu trouxe, inclusive a gente trouxe para cá, que é Lúcia Santos. Lúcia Santos e Laura Amélia Damos. Inclusive, a gente trazer um dia Laura Amélia, né, a gente poderia convidar. Inclusive, eu escrevi um pouco sobre ela no jornal, eu estou fazendo isso. Ela não está por aqui, não, que é surpresa. Eu estou escrevendo um texto sobre ela, que é uma coletânea, é um livro chamado Trajes de Luzes, que lá é uma junção de 3 obras. Inclusive, eu estou escrevendo sobre isso, acho que até na próxima semana eu já vou estar publicando também lá na plataforma. E é impressionante, porque os textos dela é muito parecido com os meus. A mesma coisa de Lúcia Santos, quando eu estava lendo Lúcia Santos, que eu tive que apresentá-la no grupo, e eu li outras coisas dela, eu digo, gente, é muito parecido com as minhas coisas, inclusive os desenhos. Eu quero só dizer, esse livro aqui, a diagramação foi toda feita por José Neres, eu nem vou mostrar. É lindo, cada poema que eu fiz, ele fez como se fosse um desenho representando esses textos. E aí tem alguma coisa que eu descobri depois, de Laura Amélia também faz isso, né, nos textos dela, dessa obra principalmente, que eu estou pesquisando, que eu estou estudando, e que parece que eu estou inspirada, mas não foi. Coincidentemente, algumas coisas dos meus textos se parecem com elas, mas não que eu fui atrás disso, entendeu? Eu descobri depois, já que eu já estava produzindo isso. É isso. Muito bem, Obrigada. mas alguém pode falar da Vili? Oi, linda, minha querida. Parabéns pela tua exposição maravilhosa. Eu estou realmente muito ansioso. Já li alguns crôni-ensaios teus, né? Eu vou chamar assim, crôni-ensaios. E você, como essa multi-artista, como eu postei no grupo agora há pouco, né? Para animar um pouquinho o debate, uma coisa que me deixa muito incomodado e inquieto é como separar a vida pública do artista, do escritor, autor da obra dele. Por exemplo, você citou José Sarney, né? Que aqui nós temos há um interdito muito grande em relação à obra literária dele, em prosa, né, sobretudo, que eu já ouvi dizer que é de qualidade muito boa, né, e, no entanto, devido à atuação política dele e de outras personalidades aí do mundo da literatura, nós encontramos uma certa interdição, né? Só que é uma interdição extremamente seletiva. Por exemplo, nós tentamos interditar, nós que eu falo, enquanto coletivos de estudantes de literatura, de pesquisadores de literatura, por exemplo, Monteiro Lobato, por ele ter falas infelizes para o século XXI em relação a tia Anastácia, por exemplo, né? Só que é um cancelamento extremamente seletivo. O Lima Barreto, que inclusive eu pesquiso, era extremamente o que hoje nós chamamos de homofobia, ele chamava João do Rio de bicha gorda, e vai por aí. Né? Dentre outros dos autores, Graciliano Ramos era extremamente homofóbico, né? Memórias do Cárcere está aí. Então, se nós fôssemos fazer um cancelamento
baseado em conceitos do século XXI, ressaltando aqui que é extremamente condenável homofobia, racismo, misoginia e tudo mais, né, seria um cancelamento geral. Eu lembro que eu escrevi sobre Raquel de Queiroz na minha dissertação, né? Escrevi sobre o 15, eu usei o 15 como corpus, como o tronco, né, principal da minha dissertação, né? E as perguntas que surgiram ela, mas a Raquel de Queiroz era prima do Castelo Branco, apoiou o governo, a ditadura militar, como você explica isso? Eu falava na época, olha, eu não tenho que explicar nada, nenhuma posição política da Raquel de Queiroz, né? O que eu tenho a dizer é que eu falei sobre uma jovem Raquel de Queiroz, revolucionária à época, comunista, né? E que ela fosse uma apoiadora dessa ditadura militar, quem tem que dar explicações sobre as posições políticas dela é ela, só que ela infelizmente faleceu, né? Então eu gostaria muito de te ouvir. Eu tenho certeza que isso muito enriquecerá, sabe, as minhas reflexões em relação a isso. Muito obrigada, tá? E mais uma vez, parabéns. Eu estou ansioso para que teu livro chegue aqui em casa. Pela MEI. Obrigada. Olha, Pela MEI, que eu sou fã da MEI, tá? amei. Olha, eu vou falar sobre três coisas que tem a ver nesse percurso que você falou. Por exemplo, muita gente fala muito disso hoje. Inclusive, eu estou fazendo uma outra pesquisa sobre um outro artista que é... Como é que é o nome dele, gente? Cláudio Fontana. Ele tem uma música que eu estava vendo que ele fala assim: eu estou amando uma menina de cor, uma mulher de cor. Isso era lá não sei das quantas. E, assim, muitas coisas que fazem enormes sucessos, que não tem essa intervenção toda que a gente tem hoje, né? Ou seja, aí, eu me lembro que eu estava uma vez em sala de aula, a gente estava comentando sobre isso. E aí uma pessoa, um rapaz, me falou assim, eu não estava dizendo que estava certo ou estava errado, ele só diz assim, professora, que a gente estava comentando alguma coisa sobre nesse sentido, né, de todos esses debates que a gente tem hoje em dia sobre homofobia e tudo mais, preconceito e tudo mais. E aí alguém comentou assim, gente, o mundo de hoje está muito chato. O mundo de hoje é muito chato, está muito mudado, tá não sei o que lá. Aí ele falou assim, olha, o mundo de hoje está bem melhor. Porque, por exemplo, tudo que acontecia antigamente é porque ninguém podia falar nada, ninguém podia se expressar nada. E hoje em dia, não, a gente pode falar, a gente pode se defender. É como se ele dissesse assim, em outras palavras, hoje a gente tem voz e a gente tem vez, que antigamente não tinha. Né? Então, o mundo tá chato, ou o mundo está mudado hoje em dia exatamente por conta disso. O que está incomodando é porque as pessoas que sofrem, por exemplo, de repente, essas discriminações de uma certa forma, eles têm a oportunidade de se defender, né? Tem a oportunidade de falar, de argumentar e tal, e não se tinha isso antigamente. Mas antigamente, tantas músicas, tantos autores, tantos escritores, enfim, artistas que tinham esse perfil, como é que eu posso dizer isso? E que ninguém se sentia incomodado, talvez fosse isso. E aí você comentou uma questão aí, por exemplo, por exemplo, que pode ou que não pode. Por exemplo, no texto de José Sarney, inclusive, acho que até Neres comentou um dia desse, que alguém perguntou assim, os textos de Sarney, mas será que ele mesmo... Inclusive perguntaram para mim, mas vem cá, será que é Sarney mesmo que escreve os textos dele? Olha isso, né? Por quê? Porque eles levam em consideração, por exemplo, esse lado negativo, digamos assim, do político, e não levam em consideração o que ele tem de intelectual, porque ele é um grande intelectual, digamos, no sentido inteligente mesmo, de escrever. Gente, eu tô lendo um texto lá agora eu me lembrei rapidinho, da Laura Amélia Damos, que tem um prefácio de José Sarney, que é um texto, a coisa mais linda, um dos prefácios mais lindos que eu já li na minha vida. Eu digo, gente, como é que pode um homem desse, uma intelectualidade dessa, ele ser tão rejeitado por outro lado, que é o outro lado da política, que é o outro lado ruim, digamos assim, né? Enfim. E um outro texto que eu escrevi também, que não, na verdade não teve tanto efeito sobre, digamos assim, receptividade, foi sobre Joaquim Ayco. Joaquim Ayco, gente, é um grande intelectual que a gente tem aqui no Maranhão também, mas ele também está relacionado com a questão de política. E aí as pessoas não levam em consideração esse outro lado. Ou seja, as pessoas não aceitam, ou, enfim, não gostam mesmo, o rechaço é muito grande, né? A rejeito muito grande, não leva em consideração o outro lado intelectual. E aí, por exemplo,
lembrando também em consideração a isso, por exemplo, eu tenho o meu lado de artista, e eu tenho o meu lado, por exemplo, de sala de aula, de professora de sala de aula. E às vezes, por exemplo, eu tenho coisas que eu não posso fazer porque eu estou em sala de aula, inclusive eu tenho aula com adolescente. Aí, por exemplo, eu fiz no Instagram uma foto que eu fiz para a campanha do câncer de mama. E aí, na foto eu não estou nua, né? Eu estou, como é que eu posso dizer, protegendo, porque era a campanha de câncer de mama com as mãos nos seios. E assim, eu recebi muitas e muitas mensagens de boas, não no sentido negativo, porque era uma professora que estava nua, não era isso. Então, tem certas coisas, por exemplo, que eu não posso fazer, que eu não posso estar presente como artista, por exemplo, do teatro, da televisão, porque eu sou professora. E aí, querendo ou não, por quê? Porque é como se fosse assim, são lados, são diversos lados que é como outro dia estava comentando, no dia que eu estava conversando com a Renata e a Lindevânia, falando da música da Anitta. Eu sou professora de língua espanhola, mas eu não posso levar aquela música da Anitta para a sala de aula. Eu deveria levar, porque eu estou ensinando língua espanhola. E aí é um vocabulário que é completamente chulo, de baixo calão. São palavras, quem já escutou a música, não só a letra, mas toda a performance dela. Gente, mas aí eu tenho vontade de levar, mas eu não posso por esse outro lado. Eu vou estar trabalhando com adolescentes. Esses adolescentes, eles sabem de muito mais coisas do que talvez eu, né? Porque eles estão antenados direto com celular, com internet e tudo mais. E aí tem esses lados, ou seja, eu tenho o meu lado de professora, eu tenho o meu lado de artista, e às vezes eu tenho que ter todo um cuidado para eu ir para o palco de personagem. Às vezes eu tenho que escolher, por exemplo, personagem, eu tenho que ver o meu personagem, que figurino que eu vou usar, que palavras, que vocabulários que eu vou usar. Por quê? Eu vou ter, por exemplo, alunos na minha plateia. E aí eles não, de repente as pessoas não conseguem entender esses lados. Eu hoje em dia como artista eu consigo já entender alguns artistas quando eles comentam, é um personagem, gente, não sou eu, estou só emprestando o meu corpo para um personagem, né? Então eu tenho esses lados que eu tenho que preservar de uma certa forma, porque infelizmente a gente vive nessa sociedade que é o que é, né? Ou seja, que elas veem a gente com, não sei, com outros olhos. E eu sou completamente, os alunos me costumam dizer que eu sou uma professora, como é que ele diz, contemporânea, né? Porque eu levo coisas para a sala de aula do teatro, eu levo também para a sala de aula, mas com todo esse cuidado que às vezes eu não deveria ter. Ah, isso é complicado, né? Enfim, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui te responder, Davi. Sim, obviamente, as suas reflexões, elas foram preciosas para mim, que eu sou uma pessoa que conforme os anos passam, eu só acumulo dúvidas, eu não acumulo certezas, as pouquíssimas que eu tenho, elas vão à bancarrota com o passar do tempo, sabe? Eu tenho uma dificuldade muito grande, só que eu estou melhorando, evoluindo, de separar a pessoa pública da obra. Eu tenho uma dificuldade muito grande, ao mesmo tempo eu acho esses esquematismos um pouco exagerados. Por exemplo, nós tínhamos uma sala Monteiro Lobato, lá na Faculdade de Letras, na UFRJ, trocaram o nome da sala, né, devido, por conta de Monteiro Lobato ele ser racista. Eu não estou afirmando que ele era racista, não. Ele tem textos horrorosos sobre a população negra aqui no Brasil, apoiando os grupos extremistas, supremacistas brancos nos Estados Unidos. Então nós temos que ficar em um jogo, em uma gangorra, muito. Aqui no Rio se fala tem que dar uma de Carmiranda, senão fazer egípcia, né? Aqui a gente usa essa expressão muito grande, né? Eu, quando vou trabalhar assisto do Pica-Pau Amarelo, fico em muitas dúvidas se eu retiro certas expressões em relação a Tia Anastácia, por exemplo, quando a Dona Benta vai explicar uma coisa, a Narizinho pergunta, vovó, mas a tia Anastácia pensa assim, isso é coisa desses negros ignorantes que vieram da África. Então eu fico assim, olha, eu mostro isso para os meus alunos, a maioria de pretos, o que eu faço? Eu prefiro contextualizar aquela fala, contextualizar aquele momento literário, do que simplesmente censurar e fingir que não existe aquilo, né? Fingir que Machado de Assis nunca esqueceu. Igual há pouco tempo também surgiu uma polêmica. Drummond, o Luiz Mota, um professor, se não me engano, da UFBA, aposentado, antropólogo que pesquisa homossexualidade, tem uma entrevista. Drummond ele fez declarações horrorosas aí nos anos 80 sobre os homossexuais, né?
Ao mesmo tempo, quando Mário de Andrade morre, ele fez um poema lindíssimo, Mário de Andrade desce aos infernos, né? Em homenagem a Mário de Andrade. A própria Raquel de Queiroz, na sua autobiografia, fala que todo mundo sabia que Mário de Andrade era gay e que ele teria sido muito mais feliz se ele tivesse podido viver a sexualidade dele em paz. Né? Então são essas dubiedades, assim, esses paradoxos que o artista também carrega em si, né, que eles não podem ser, na minha opinião, negligenciados, sabe? Então eu tenho muita angústia, eu tenho muitas dúvidas, muito receio de não melindrar, e com toda razão, né? E com toda razão mesmo, as minorias, sabe? Então, por isso, dessa minha pergunta, dessa minha angústia, para que eu possa enriquecer, ampliar aí mais os meus horizontes, você me ajudou muito. Pois é, isso é bem complicado. Por exemplo, eu como professora, na cabeça das pessoas da sociedade, como é que a professora se comporta? É aquela professora que usa um saião, o cabelo amarrado com uma fivela aqui e tal. E eu não, sou completamente diferente. Então, eu já fui barrada várias vezes, em vários lugares, porque não. Ah, eu sou a professora, com licença. E às vezes, você vai para onde? Vai falar com quem? Ou seja, às vezes nem um bom dia, nem uma boa noite, uma boa tarde dá para a pessoa e não tem noção. É como se tiver que estar escrito na testa, por eu tenho que ser esse padrão, né, que a sociedade quer, a professora, no ensino médio, aquela já senhorinha que anda arrastando o pé, com um saião, com alguma coisa assim. E aí, ok, não é assim. Por que eu tenho que ser diferente? Tem que ser que as pessoas querem que eu seja? Não tem como, gente. Enfim, aí é que vive aquela angústia que a pessoa não consegue viver o que ela é, porque tem que viver o que a sociedade quer. Ou seja, Mas enfim, é como fala são um as coisas. poema da tua própria autoria, né? Que fala que mulher é forte, não sei do que levanta antes do sol da sabe bom dia, mas não, isso são imposições que a mulher recebe e que ela muitas das vezes passa a assumir aqueles papéis, não é? Aqueles papéis impostos a ela sem fazer a mínima reflexão, né? Que na verdade mulher não é nada daquilo, são imposições que fazem a ela, né? Pelo menos foi uma leitura que eu fiz, né? De um poema teu. Então, muito obrigado, linda. Muito obrigado mesmo. Nada. E continue escrevendo, por favor, para sempre, que eu quero te ler muito ainda. E por coincidência, eu estou com esse poema bem aqui aberto, que eu até publiquei no Instagram Dia da Mulher, que é a mulher de fases. Mulher de fases. E a mulher de fases somos todas nós, que saímos de casa cedinho, antes do sol dar bom dia, entre aspas, né? Mulher de fases, que não desce do salto, que não se intimida com a cara feia no trânsito. Mulher de fases? Que nada. Mulher de fases é a vida que nos rodeia, que levanta nossa saia ao vento, no tempo e no descompasso da mulher de fases. Ou seja, mulher de fases somos todas nós. E aí, por exemplo, porque é mulher, o cara está aqui no trânsito e aí a gente vê o cara passa de cara feia, buzina e tal, porque a gente é mulher. E aí? Né? Ou seja, nós somos mulheres e a gente tem que lutar todos os dias porque a gente é mulher, né? Enfim, foi um dos textos que eu fiz, assim, do nada eu me lembrei, na verdade eu me lembrei da música, né, que tem da Mulher de Fases, eu esqueci de quem é que canta agora, mas que é bem legal. E aí eu fiz esse texto, que é exatamente que nos representa, né? Que aí, enfim, nessa correria, nessa loucura do dia a dia, que a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo também. Nem sempre a voz que ele vai já me olhar ali, não faz nada, enfim, a gente faz. E a gente é isso, essa loucura que é, e às vezes a gente tem que ser isso porque não pode ser outra coisa, porque você é mulher. Tem que sentar com a perninha fechada, bonitinha, delicada. Porque... que nada. Ok. É isso, gente, mais alguém? Neres, tá sem som. Sem som. Tá ouvindo agora, não? Sim. Eu encontrei aqui a parte do livro que fala de Dino. É o Eita. verbete bulhado. Só vai para a festa quando está bulhado. É uma realidade, né, Cheio gente? da Ele vai sempre... grana, da bufunfa. Verdade. Isso. Estava encontrando aqui. Acredita que muita gente me joga na cara essa frase que vocês criaram, né?
bulhado, se é verdade isso mesmo. Né? Rica! Rica! Mas é uma frase verdadeira. O importante é isso, Dina. O importante é que é a verdade. Mas, então, agradecer a dona Lindalva. Dina, você tem alguma pergunta a fazer mais, Dina? Não, eu acho que a Eu gente já... eu queria só comentar uma coisa rapidinho. Não sei se isso é bom ou ruim, até que ponto, enfim. Porque aqui em casa, para comentar com o Davi, que não nos conhece tanto, aqui em casa todo mundo escreve, né? Ou seja, é pai, é filho. Nós temos Laura, que é a nossa filha, nossa lindinha, que também escreve, ela já é autora de 3 livros. Ela também é atriz, na verdade, o gancho do teatro, como eu já comentei, mais por conta dela. E aí a gente tem Gabriel, que é o nosso outro filho, que também é jornalista, ele também é escritor, também já tem livro publicado. E aí uma coisa que todo mundo pergunta, mas como é que é uma casa que todo mundo é escritor? Vocês conversam muito sobre literatura, como é que é e tal? A gente quer dizer que é como se fosse, nós somos comuns, digamos. Nós somos pessoas normais, eu acho, né? E aí a gente comenta, obviamente, de filmes, de livros, de futebol, de briga de rua e de tudo mais. Então, só para dizer que a gente é uma família comum, uma família normal. Embora a gente tenha. Eu estou no quarto de Gabriel, porque Gabriel está no meu quarto assistindo o jogo, que hoje está jogando Flamengo, criança. E aí eu estou aqui no quartinho dele, ele tem uma biblioteca também na minha frente aqui, bem grande, que ele já montou. Ele é fã de Agatha Christie, acho que ele já tem praticamente todos os livros de Agatha Christie, acho que não, né? Mas ele tem muitos. Laura, que também está do quartinho dela, ela também tem já uma biblioteca bacana formada. A minha também é menor, mas enfim, onde ele está aqui, gente, só livro por tudo que é canto. Mas enfim, dizer que a gente é uma família, a família Buscapé, que eu chamo. Lá do nosso tempo, lembra, Dinho? A gente é normal, a gente só lê, só escreve também. É isso, criança. Pronto, A Dina. Biblioteca de Neres, em termos de volumes, né, é maior do que a de Jomar Moraes. Né? Rapaz, conversa, gente. Jomar tinha 50 mil livros. Agora, quem ainda ganha aqui em São Luís, da Ville, tem rapidamente, né? O que a Lindalva citou ainda há pouco, né, que é o Sebastião Moreira Duarte. Sebastião Moreira Duarte comprou um sítio aqui em São Luís, né, e construiu uma casa. Todo mundo olhou aquela casa de Sebastião, tal. Essa casa é muito grande para você. Ele falou, não, mas grande mesmo eu vou fazer no fundo. Eu vou fazer um puxadinho no fundo. Mas puxadinho para quê? Aí ele fez um puxadinho. Só que a casa do fundo, que é o puxadinho, praticamente dá 3 vezes o tamanho da casa. E aí nós vamos descobrir o que era esse puxadinho, que na verdade não é puxadinho, né? A casa é a do fundo, né? E na frente, que é essa casa que a gente considerava grande, porque era ele só. É a biblioteca dele. Neres, eu acho que se não tem 50 mil livros, está perto, né? Verdade. Cara, tem impressionante, né? E a gente pretende, né, chegar um pouco, né, do que esse pessoal tinha, né, Neres? Aos 70 anos, 80, né? Mas é isso, 90, Neres. 90, Dino, tá bom pra gente. O pai Francimeira ficou caladinha hoje, né, Dino? É verdade, verdade. Francimeira, que ela botou umas fotos viajando, aí acho que ela gastou toda a energia na viagem. Eita! Mas então agradecer, dona Linda Barros, pela colaboração, agradecer pelo nosso momento aqui de divulgação do seu trabalho, de tudo que você já fez, e agradecer também a todos os presentes. Dino, como sempre, você é o responsável por fazer o encerramento, Dino. Muito bem. Então, Linda Barros, a gente agradece muito, né, você trazer essa trajetória para a gente, essa trajetória que alguns aqui já conhecem, desde 1992. E que ainda há pouco alguém perguntou como foi que Neres conheceu Lindalva, como é que... No curso de letras, Fui eu que perguntei. Isso, a gente se Oi, gente. conhecia
conhecia, né, porque Nery sempre foi destaque, né, considerado o melhor aluno de letras que nós tivemos, né, ao longo dos anos 90, 2000, enfim. E ele sempre foi destaque. E todos nós que admirávamos, a gente gostava de ouvir e, sobretudo, escrever. Naquele momento, né, o Neres era mais contido nessa parte até porque a gente estava começando, né, falar sobre eventos, palestras e tudo mais, e Neres já era um excelente leitor e já escrevia, né, bastante. E foi nesses eventos, né? A Linda Barros falou ainda há pouco que a gente tem um lado aí de aventura, de se lançar, né? Já naquela época, né, a gente pensava isso, né? De viajar para Pinheiro, né? Para Provar os cafés de Teresina, Dino. exatamente. Então, a gente foi se conhecendo um pouco mais, né? E já naquela época, a gente admirava não a produção do outro, porque a gente não estava ainda nesse patamar de lançar livros, aquela coisa toda, mas a gente admirava muito o que o outro estava lendo e as análises que o outro tinha, o comentário das obras, né? E de lá para cá, a Lindalva foi, digamos, amadurecendo, né? Tanto como artista, como escritora, como professora, foi amadurecendo e que chega um momento em que você realmente precisa se lançar, né? Porque você vai produzindo, vai pensando de tal maneira que em algum momento você precisa dar ao público aquilo que você vem produzindo. E aí você diz, mas ela já estava com um amadurecimento muito grande. Não, nunca é tarde, né? Nós tivemos escritores no Brasil que só depois dos 40 anos ou 50 anos que lançaram o seu primeiro livro. Né? Isso não quer dizer que o sujeito vai parar de escrever aos 60, aos 70, aos 80 anos. Né? Você pode escrever até quando você tiver energia. Então, a Lindalva, eu acho que de 2014 ou 2015 para cá, produziu intensamente, sobretudo Verdade. crônicas, comentários, análises, né, artigos sobre poetas, mulheres e homens da atualidade, né, que é o foco maior. A gente chegou a imaginar que a Linda Barros fosse enveredar por uma análise mais da língua espanhola, né? Mas eis que, de uns 10 anos para cá, né, esse convívio com os escritores locais fez com que ela conhecesse e passasse a escrever sobre esses artistas locais. Então, hoje a gente tem uma grande professora, a gente tem uma artista que vem se dedicando, né, ao teatro de modo geral, ao cinema, né, que tem crescido muito aqui no Maranhão, não só os curtas, né, mas o longa-metragem também, e de 15 anos, de 5 ou 7 anos para cá, esta cronista, né, que olhar atento a essas figuras. Né? A Linda Barros tem sido mais de olhar o homem e a mulher na cidade, né, e o que eles estão fazendo, do que propriamente ver a cidade como outros autores. Né? Por exemplo, Linda Barros não tem sido essa autora de se envolver com a cidade e trazer à tona, né, esse aspecto. Né? Ela tem visto o homem e a mulher caminhando sobre essa cidade e trazendo o que eles têm feito, né, para o papel. Então, Linda Barros, muito obrigado pela presença, pela sua fala, sempre cheia de energia, sempre nos influencia. A sua fala nunca foi, e certamente nunca será, negativa, para que o outro baixe a cabeça e se descubra um fracassado. Pelo contrário, a sua fala é sempre para mostrar ao sujeito que ele tem condições, que ele levante a cabeça, olhe para o horizonte
e possa ser exitoso na vida. Você nunca olhou para ninguém, por mais que seja alguém que está começando a sua carreira, e disse alguma palavra negativa para que ele sucumba, literariamente falando. Então, a gente tem em você uma pessoa que ilumina os outros artistas, né? E por isso, muitas vezes, você é cobrada até indevidamente. Por que não escreveu sobre determinado autor? Por que você ainda não falou daquele autor? O que está faltando? Isso porque você tem, né, o seu percurso para fazer, e se você não tocou naquele autor, é porque você ainda tem muitos outros trabalhos na frente para fazer. Então, parabéns, né, por essa noite iluminada que você nos deu, e a gente vai sair daqui hoje, desta sala, sabendo que a gente tem uma missão muito maior, né, que é fazer e acontecer. Né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Né? A gente faz agora. Então, obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Beijão mesmo. Tá? Obrigada, pessoas. Eu queria só, antes de terminar, ler rapidinho um texto que eu fiz, inclusive fiz uma performance lá no Laços Poéticos. É um texto bem simples, mas que ele também é muito significativo e serve para muita gente, para as meninas, para as mulheres também. Infelizmente, a gente tem que sempre falar nisso, né? Mas é só não deixar baixar a cabeça, ok? O texto é diminuir para quê? Não me diminua por eu ser pequena. Não me diminua por eu ser grande. Não me diminua por eu ser quem sou. Não me diminua por eu não ser eu mesma. Não me diminua por minhas lágrimas derramadas, pelos fracassos e sucessos. Não me diminua pela minha força ou pelo meu insucesso, seria. Não me diminua, não me diminua. Jamais a gente não deixar baixar a cabeça por... Claro que às vezes tem uma coisa ou outra meio que a gente fica meio, né? Mas, enfim, eu queria também rapidinho ler bem que um texto que alguém me perguntou e eu me lembrei desse texto que eu fiz quando eu fazia, porque eu fiz uma pós em dança educacional, que na verdade, bailarina não sou, eu sou da dança, mas, enfim, a gente usa o corpo que o nosso corpo fala, né, gente? E eu lembro que uma vez a gente estava fazendo um exercício lá no curso, e aí do nada eu escrevi o texto que se diz, e essa é em homenagem a Marita. Eu e você, meu corpo, teu corpo, semiótico, performático, ácido, doce, meu corpo, teu corpo, árido, fugaz. Obrigada, pessoal. Muito, muito, muito obrigada, gente. Adorei. Ótimo. Muito bom mesmo. Excepcional.